Oi pessoal, bom dia, tudo bem? Estou aqui hoje no Weekly, estou a trabalho, aproveitei que deu um tempinho, vou gravar o vídeo da minha última experiência, que foi um sonho, mas foi um sonho muito marcante, que não chegou a ser um sonho lúcido e também não chegou a ser uma projeção, mas foi um sonho que eu acho que eu nunca tive um sonho tão forte e tão marcante assim, sabe? Que nem esse de uma experiência boa, eu acho que eu nunca tive. Tanto que na hora que eu acordei, esse sonho faz há 2 dias, um dia, 2 dias. Quando eu acordei, eu quis na hora muito já tentar registrar o máximo possível para não esquecer até chegar o momento de pausar um pouquinho e gravar o vídeo. Também não consegui gravar na hora porque estava muito cansado, né, de madrugada, com muito sono. Até montar tudo fica inviável. Então, nesse relato de hoje eu vou trazer o máximo que eu me recordo da experiência, né, tentando chegar o mais próximo dela, sendo que eu sei que não vai ser 100% relembrado, né? Mas as partes mais marcantes assim, eu ainda me lembro e vou registrar aqui o quanto antes para não perder mais detalhes ainda, tá? Então, o que aconteceu? Foi uma típica noite de sonho. E o sonho, por não ser um sonho lúcido, uma experiência extracorpórea, é aquele sonho muito aleatório, né? Você sonha uma coisa, depois pausa, sonha outra, vai sonhando com diversas coisas. E essa noite começou assim. Um sonho que eu tive antes de ter essa experiência, esse sonho, foi que não me lembro o local que eu estava e eu meio que sofri um acidente ali, né, nessa situação, que eu senti uma dor muito forte no topo da cabeça, sabe? Como se eu tivesse batido, cortado, quebrado alguma coisa ali, e eu senti uma dor muito aguda ali. E uma pessoa me socorreu e eu fui levado até um pronto de atendimento, um médico, etc. E ali eu pensava que tinha aberto minha cabeça ali, né? Mas só que ele simplesmente falou que era se eu não me engano, um cabelo encravado, alguma coisa assim superficial. Mas só que a dor era tão intensa que eu pensava que era algo muito mais sério. E no próprio sonho, ele pegou e removeu. Você falou, não, isso aqui é só um pelo encravado, alguma coisa assim. Ele pegou e resolveu ali na hora e parou. Tá? Eu até me assustei assim na hora, no sonho, porque por ser uma coisa tão forte e ser resolvida tão simples assim, eu fiquei sem entender, né? Aí tá, por que eu tô reportando isso aqui? Porque eu acho que isso tem a ver com... Foi uma abertura de caminho para a minha próxima experiência que eu vou contar agora, que foi a liberação do chakra coronário. Tá? O chakra do topo da cabeça, onde a gente recebe as maiores intuições do mundo espiritual, sabe? Então, o que é chamado também o chakra de 1000 pétalas, né? Porque é aqui que acontece todo o início, a grande concentração com o mundo espiritual. E depois eu tive essa experiência, eu comecei a ligar, tentar rememorar o máximo possível da noite, e eu me lembrei desse sonho, e daí, coincidência ou não, essa questão do chakra, eu acredito que ela me abriu, né, para eu receber essa mensagem, essa intuição do mundo espiritual, que foi a experiência seguinte, tá? Então estou contando essa primeiro, e a próxima e a seguinte foi da seguinte forma. O que aconteceu? Quem lê a filosofia, a teoria, as obras espíritas, vê que eu particularmente penso assim, né? É uma coisa muito fascinante, muito elaborada, que verdadeiramente comprova que aquilo ali não dá para ser obra do homem, né? Só pode ser alguma inteligência mega consciente para elaborar uma história tão perfeita assim. Eu costumo dizer que, para as pessoas que não conhecem as obras do Espiritismo, especialmente Chico Xavier, a série Nosso Lar, eu costumo pincelar da seguinte forma, que
os livros são tão perfeitos que dariam um excelente filme, uma excelente novela, porque você vê que aquela trama ali mencionada, ela é tão perfeita em todos os detalhes, digo assim, de detalhes mesmo, né? Do caso relatado, de como acontece, da ordem espiritual, das coisas, que as coisas acontecem. Você vê que um ser humano assim seria praticamente impossível, mesmo que seja uma pessoa superdotada, ter conhecimento de tudo aquilo. Porque as coisas se encaixam tão perfeitamente que você fala, isso aqui é impossível da consciência humana ter um tipo de ideia assim. Então, eu particularmente acho isso da obra do Chico Xavier, Nosso Lar, do Espírito André Luiz, né? E eu sou fascinado, tanto fascinado porque envolve muitas outras coisas. Para quem não conhece a obra do Espiritismo, acha que que é religião, é pura religião. Mas na verdade a base do Espiritismo, tá? Eu tô falando isso com o meu nível de consciência, posso não estar 100% certo, mas a base do Espiritismo é a ciência, né? Isso começou com Allan Kardec lá na França, foi um teste científico tentando identificar fenômenos extrafísicos, né? Que é descrito no Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Então isso aí já vem lá de Allan Kardec e também passa pela obra de Chico Xavier. Então eu gosto muito de ciência, tecnologia, essa questão de aventura, tudo isso eu encontro dentro da obra do Chico Xavier, além da filosofia da religião espírita. Por isso que me fascina tanto. Por que eu estou comentando isso? Aconteceu da seguinte forma, né? Eu gosto muito Estou falando isso para explicar um pouquinho, né? Do que eu particularmente acho disso tudo aqui que a gente vive, os espíritas, né? Quem faz universalista, simpatizante do espiritismo, etc. Enfim, deixa eu tomar uma água aqui para organizar as ideias. Vamos lá. Aconteceu da seguinte forma. Eu estou contando esse detalhe, eu estou contando todo esse relato aqui do espiritismo para chegar num ponto chave da história aqui, que é a riqueza de detalhes, tá? Contar uma história extremamente elaborada, como se fosse perfeita, vamos dizer assim, né? Então, assim, aconteceu da seguinte forma. Dentro desse sonho, eu estava meio como espectador de diversas situações que uma intuição, uma consciência que eu não via, mas ela lançava pensamento em mim, como se fosse um mentor espiritual, que ele não aparece, mas ele interage com você, né? Porque ele não está na sua dimensão ali, exatamente, mas ele está se comunicando, você está recebendo essa comunicação. Eu estava presenciando algumas cenas que elas se encaixavam perfeitamente, que agora eu não vou conseguir lembrar. Foram 4 experiências assim que elas intercalavam entre elas na seguinte forma. Uma pessoa, um espírito, alguma coisa, ela interagia com o outro e essa interagia com o outro e essa interagia com o outro. Estou falando assim em questão de seres diferentes e poderia ser até vidas em planos diferentes ou em momentos diferentes no mesmo plano. Elas interagiam com outra e essa interação era tão perfeita que uma acabava causando ação e reação na outra. Então, essa primeira que se relacionava com essa segunda gerava um tipo de relacionamento. O resultado desse primeiro interferia no relacionamento dessa primeira com essa segunda, e assim o resultado desse relacionamento da primeira com a segunda causava o relacionamento da segunda com a terceira, como se fosse um efeito assim borboleta, sabe? Então o que aconteceu? Durante esse relacionamento dessas 4 entidades, uma errava com a outra, e diversos pontos, assim, questões de vidas, entendeu? Então assim, tipo, ela agia de errado com uma, daí a outra achava que era certo isso, agia errado com a outra também, e virava aquela coisa sem fim.
E nisso, num sonho, que eu não me recordo os detalhes agora, me parecia nitidamente o que acontecia, sabe? E eu ficava encantado com isso. Tanto que eram coisas más que estava acontecendo sucessivamente, né? E essas entidades envolviam o quê? Envolvia até uma entidade extrafísica que era de um plano mais denso, é como se fosse, podemos dizer assim, uma entidade trevosa que chegava ela estava no meio dessas quatro seres envolvidos. E eu via isso, e eu assistia isso com uma admiração assim tremenda, que eu falei, cara, como é que pode tudo estar interligado, sabe? Então assim, às vezes a gente acha que, não sei se o pessoal acredita no acaso, acredita no universo, ou já existe uma certa forma algo pré-estabelecido, como se fosse o destino, né? Eu via isso tudo acontecer na prática e eu entendia, né, por que estava acontecendo isso, porque aconteceu lá no primeiro. E eu ficava fascinado com isso. E já pulando um pouco pro final do vídeo, pro final do sonho, chegou o meu momento de agir, como se fosse a quinta pessoa desse ciclo, desses 4 casos, entendeu? Eu seria o próximo. Então o que aconteceu? Eu me deparei num lugar que ele era provavelmente, eu identifico como umbral, tá? Era um lugar escuro que não estava numa região elevada, nada, estava na região umbral. Não sei se eu fui levado lá para aprender essa experiência ou se eu já me encontrava por lá, né? Enfim, quem dera eu ou todo mundo frequentasse só regiões mais elevadas, né? Mas umbral, o mundo em si é considerado também, pode ser considerado umbral, né? Dependendo da frequência de energia que você está vibracionando. Então eu estava ali e chegou o meu momento de agir, que eu poderia simplesmente seguir com esse fluxo, né? Essa linha contínua do que estava acontecendo ali, ou tentar mudar alguma coisa para melhor, né? Para tentar quebrar esse fluxo ali de atitudes erradas em cadeia. Então foi da seguinte forma: eu me deparei sozinho ali numa região escura e era bem como se fosse assim, não era centro, era uma região mais afastada assim, como se fosse só árvores e estrada de chão, e a consciência que eu não enxergava, ela transmitiu esse pensamento por seguinte, para mim da seguinte forma, essa é um dos pontos chaves do vídeo. Chegou o seu momento de agir. O que você vai fazer? Tipo, ele não me deu a resposta, mas ele tentou me dar o poder de reflexão, entendeu? Então assim, ele não falou vai lá e faça igual, ou vai lá e faça. Ele meio que questionou, falou o que você vai fazer, né? Tipo, querendo que eu refletisse por conta própria que aquilo que estava acontecendo nessas quatro outras entidades estava errado e precisava acabar. Mas ele não falou como, né? Aí que vai entrar o ponto de reflexão, de aprendizado desse vídeo, que vai ser a capa do vídeo. Que daí eu peguei e fui, tá? Eu saí do meu momento ali, eu tinha que sair do meu lugar aqui, eu tinha que ir lá no outro lugar, passar por uma região escura, falou, olha, vai ser o seu momento de agir, você vai ter que passar por essa região escura. O que você vai fazer? Você vai continuar com isso aqui é um pensamento meu, depois do que ele me questionou, né? Aí eu comecei a pensar comigo mesmo, eu vou continuar ou vou tentar fazer uma coisa diferente, mas o que fazer diferente, entendeu? Aí que me veio a sacada que eu falei, eu encarei o desafio, eu falei, eu vou, mas sem saber o que fazer. Só quando eu atravessei aquela região e estava lá já no local que era para eu atravessar, me veio a seguinte intuição, aí que entra o grande aprendizado. Eu falei, eu preciso aproveitar o momento. Esse foi a grande sacada que vai ser o aprendizado desse vídeo. Eu preciso aproveitar o momento. Então o erro que estava acontecendo, que eu não me recordo os detalhes agora, era justamente o que as pessoas viviam
muito ansiosas, viviam muito no futuro e esqueciam de aproveitar o momento, sabe? Então elas não acabavam não aproveitando a experiência delas, acabavam errando uma com a outra, porque elas sempre viviam no futuro, querendo algo além do que ela estava ali naquele momento, querendo não estar ali, sempre pensando lá na frente. E o fato de elas não terem esse pensamento de aproveitar o momento, aquilo que elas tinham ali naquele momento, acabava causando um problema enorme, que era ia repassando de pessoa a pessoa. E chegou no meu momento, e eu fui atravessar essa região, eu estava voando assim baixo, né? Tava passando baixo assim para essa região. Eu falei, veio a intuição, falei, eu preciso aproveitar o momento. Na hora que veio esse pensamento na minha cabeça, aquela região que era pura sombra começou a florescer. Eu fiquei encantado, porque eu nunca vi um jardim tão lindo assim em obra de ficção ou qualquer outro lugar no mundo real. Eu estava voando tão baixo assim que eu falava, eu preciso aproveitar esse momento, tá? Preciso estar aqui, vivendo isso aqui, com o pensamento aqui. E isso é um pensamento que eu já tinha antes aqui, não vou dizer sempre, toda vez, mas sempre que possível, eu gosto do quê? Quando eu estou fazendo uma coisa, eu gosto de viver aquilo ali, pensar aquilo ali, não pensar muito depois daquilo, entendeu? Eu gosto de, um exemplo, quando é para trabalhar, eu vou focar 100% em trabalhar. Quando é para curtir, descansar, relaxar, eu vou curtir 100% nisso, sem pensar em outra coisa. Então eu quero viver o agora, sabe? Eu acho que esse foi o grande aprendizado trazido para mim nessa experiência. Você precisa aproveitar esse momento e parar de se preocupar com o futuro. É isso que causa grandes problemas hoje na sociedade. Tá? As pessoas com crise de ansiedade, depressão, super aceleradas, né? Hiperatividade, problemas mentais, porque a gente vive numa era, uma época tão corrida, tão agitada, tanto trabalho, tanta internet, informação, que a gente não para, não respira, não aproveita o momento, sabe? Isso está causando problemas enormes para nós, que a gente não está aproveitando a nossa experiência aqui na Terra, né? Às vezes a gente simplesmente parar, por isso que eu resolvi fazer esse vídeo aqui hoje, sabe? No sol, sentado na grama, vendo a água, esse lugar lindo, sentindo essa brisa do vento, sabe? A vida, às vezes, a gente trata como trabalhar, ganhar dinheiro, acumular e pronto, morrer, sabe? A gente não passa do convencional que todo mundo está fazendo, sabe? Então, e se a vida não for só isso? Um questionamento, né? Isso é um detalhe que eu penso comigo mesmo. E se a evolução dessa vida se tratar de você apenas passar por todas as dificuldades que são muitas, né? Com calma, sabe? Passar assim, aproveitando o momento, sem se preocupar, assim, claro que a gente tem que trabalhar, a gente tem que ter os nossos bens, a gente tem que conseguir dinheiro, senão a gente não come, não vive, não paga as contas. Mas a vida é só isso, entendeu? A nossa experiência quando a gente partir aqui da Terra vai valer a pena, porque a gente acumulou dinheiro, a gente adquiriu bens. Então eu acredito que muita da experiência aqui da Terra é simplesmente de manter a calma. Essa manter a calma aqui que a gente faz vivendo o presente, desculpa, futuro não, né? Vivendo o presente. Porque o futuro nada mais é do que o hoje lá na frente. Olha que ideia, que papo de louco, mas se vocês seguirem mais ou menos minha linha de pensamento aqui, vocês vão entender. Então, assim, muita coisa a gente está deixando de aproveitar aqui e deixando de acrescentar na nossa experiência, porque a gente não está vivendo o futuro, tá? A gente não está aproveitando o momento. Eu, assim, particularmente, não vou dizer que sou perfeito, mas sempre que possível eu tento aproveitar o momento, sabe? Sem se preocupar lá na frente. Então, voltando lá para o sonho, o que aconteceu? Quando veio essa intuição, que era aquela região de trevas toda devastada, eu falei, eu preciso aproveitar o momento. Aquilo ali tudo começou a florescer e eu fui fui sobrevoando o jardim assim, voando por baixo, e eu via cada detalhe. Conforme eu ia voando, passando, a região ia florescendo, ia sendo criado um jardim assim perfeito,
perfeito assim, que eu nunca vi, com piscina, água, fonte, tudo. E eu pausei ali, parei numa fonte e fiquei ali. Falei, cara, que lugar lindo, que gostoso é aproveitar o agora, sabe? Se eu não estivesse aproveitando agora, nada disso aqui faria sentido. Eu poderia ter um puta jardim aqui, quer dizer, eu poderia estar passando numa região super umbral ali, totalmente devastada, e se eu não pensasse nessa intuição de aproveitar o momento, isso aqui não teria florido e eu estaria sem aproveitar o momento, sem aproveitar ter toda essa maravilha para mim aqui, sabe? Então foi essa a grande sacada que veio nesse vídeo. A gente precisa aproveitar o momento, tá? Então foi esse o meu vídeo de hoje, tanto que na hora que eu acordei tão eufórico assim, eu acordei agradecendo, falei gratidão, 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 obrigado, obrigado. Eu não sabia se eu voltava a dormir para continuar sonhando, ou se eu já tentava de alguma forma decorar tudo isso para gravar todos os detalhes, que eu não me lembro de todos, entendeu? Dessa primeira parte lá das 4 outros seres, entidades lá, eu não me lembro os detalhes, mas só que eu me lembro assim por cima e eram exatamente perfeitos, uma vida intercalava na outra até chegar na minha vez, sabe? Então assim, eu fiquei tão maravilhado com esse sonho, e nem foi uma experiência assim aprofundada, né, de sonho lúcido e projeção, mas foi um ensinamento me passado tão grande, maravilhoso e importante, né, que eu fiquei assim muito maravilhado. Falei, meu Deus, cara, olha que perfeito isso aqui. E por isso que eu decidi fazer isso aqui hoje, sabe, num lugar assim, tentar aproveitar o sol, ver as árvores, parar um pouco, sabe? Às vezes pode ser inclusive um momento da minha vida que, às vezes, como a gente fica tão corrido de trabalho, é um próprio recado para mim, fala, olha, você precisa pausar, você precisa voltar um pouco, né? Desacelerar para fazer a sua experiência aí surtir efeito, você passar por essa prova, né, no mundo físico, carnal, passando, tirando uma boa nota, né? Não somos perfeitos, não somos Jesus Cristo, mas eu creio que a nossa parte que a gente tem que fazer, que é buscar a evolução, né? A gente fugir dessa loucura que é imposta por nós, de um padrão de vida, de um padrão de relacionamento, de comportamento, de consumo, e tentar pensar por conta própria. Será que a vida é só isso? É só adquirir, ter e não ser, né? Essa experiência justamente me mostrou o contrário, que quando você pausa e vive o momento, tudo melhora, né? E o fato de a gente não pensar lá no futuro torna o presente ainda melhor, você entendeu? Porque às vezes você vai chegar, se você não parar de pensar no futuro, melhorar para no futuro, claro que a gente tem que buscar um futuro melhor sempre, né? Mas a gente não pode se preocupar em viver apenas lá na frente, sabe? Aquela sensação de pressa, de rapidez, de preciso chegar lá, até chegar lá eu não vou estar feliz, não vou estar contente. Não, eu acho que não é assim, sabe? A gente precisa planejar o futuro, precisa melhorar com o tempo, mas a gente não pode esquecer o agora, tá bom? Então é isso, pessoal, a minha experiência de hoje. Faz tempo que eu não coloco vídeo no canal. Eu só coloquei essa porque foi muito marcante, eu não queria perder mais detalhes. E se eu não tiver mais outras experiências assim significantes, eu tive outras também, mas só que assim não foi tão significante que nem essa, eu não gravei. Mas eu tenho muitas coisas que nem eu comentei nos vídeos passados que eu vou estar trazendo em relação às minhas primeiras experiências mesmo com sonho lúcido e projeção astral, tá? Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenha contribuído com alguma coisa, né, para a vida de todos, pelo menos de algum, né? E eu vou continuar aqui com o meu canal trazendo sempre que possível novos pensamentos, experiências minhas aqui para a gente compartilhar essa linha de estudo e todo mundo evoluir, tá bom? Abraço, até mais.